Olá, pessoal. Então, nessa última aula nossa aqui, a gente vai falar sobre NP completude, tá? Na verdade, a gente vai fazer análise, né, de dificuldade de um problema em cima do que a gente discutiu na aula passada, né? Imagina que eu tenho um problema e eu quero saber se, de repente, eu estou diante de um problema muito difícil, né? Por exemplo, se eu estou diante de um problema que ele é NP completo, que sequer existe solução para ele, tá? Bom, então, a gente viu, né, na aula anterior, né, que entre as classes de problemas, né, a gente tinha essa classe NP completo, que ela tem essa propriedade bastante intrigante, né? Ou seja, eu consigo, né, reduzir qualquer problema em NP para um problema NP completo, e se eu conseguisse resolver um problema NP completo em tempo polinomial, então eu chegaria à conclusão aqui que P é igual a NP. Por quê? Eu conseguiria resolver todos os problemas que hoje estão em NP, né, em tempo polinomial. Tá? Entretanto, né, se eu estou contando isso para vocês é porque ninguém conseguiu resolver ainda um problema NP completo, né? Senão a gente já começaria dizendo que só existe a classe P. Né? Bom, mostrando, né, que um problema NP completo, a gente precisa das seguintes características. Né? Então, imagina, inicialmente, que eu estou com um novo problema, né, e que eu não estou conseguindo resolver esse problema, né? Em tempo polinomial. Estou brigando ali para tentar achar um algoritmo e nada. Como é que eu sei que, de repente, eu não estou diante, né, de um problema que, na verdade, é NP completo? Né, e que eu realmente, não, né, provavelmente, não vou conseguir resolver. Ou vou ser a primeira pessoa a resolver um problema NP completo. Né? Mas, do ponto de vista prático do dia a dia, né, eu saber se eu estou diante de um problema que é muito difícil de ser resolvido é importante, né, para saber se eu sigo em frente ou se eu abandono. Tá, então, pela definição, né, de um problema NP completo, né, primeiro, eu preciso mostrar que esse problema está em NP, né, que é uma das características de um problema NP completo. Tá? E eu preciso conseguir reduzir todos os problemas de NP para o meu problema. Né? Porque essa é a outra característica, né? Outra propriedade do problema NP completo. Né? Todos os problemas em NP se reduzem para o meu problema NP completo. Tá? Só que reduzir todos os problemas, todos os possíveis problemas, né, NP, que estão na classe NP para o meu problema, não é algo factível de ser feito. Né? Bom, mas aí a gente pode lançar mão de um artifício. Né? A operação de redução entre problemas que a gente estudou, né, ela, na verdade, é uma operação que ela pode ser composta. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um problema A que se reduz para um problema B, que se reduz para um problema C, então o A reduz para C. Tá? Bom, isso quer dizer o quê? Se eu conseguir reduzir um problema que é NP completo para o meu problema, como todos os problemas se reduzem para esse problema que é NP completo, né, então eu consigo reduzir todos esses problemas para o meu problema. E aí eu consigo mostrar, né, a segunda propriedade e falar, não, de fato, isso daqui é um problema NP completo. Tá? Bom, atualmente existem vários problemas, né, que são NP completos conhecidos, né, mas para mostrar que cada um deles era de fato NP completo, né, se a gente usar o artifício que eu acabei de falar para vocês, né, eu precisava sempre antes ter algum problema que eu já soubesse que ele era NP completo, né, porque eu estou provando que o meu problema é NP completo a partir de uma redução em cima de um problema que conhecidamente é NP completo. Né? Então, quem foi o primeiro problema NP completo, né, que foi resolvido, né, e a partir do qual a gente conseguiu fazer, né, essa verificação se os outros problemas são de fato NP completos, né, ou um problema que eu estou tratando é NP completo. Tá? Essa primeira prova de NP completude foi feita aqui pelos pesquisadores, né, Koch e Levin, tá? E eles provaram isso, né, no problema do 3-SAT, né, que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E com isso, né, saíram provas de outros problemas, né, NP completos também. Tá? Bom, o que é o problema do 3-SAT? Então, para a gente formalizar o problema 3-SAT, a gente precisa estabelecer, né, algumas definições aqui. Tá? Então, uma fórmula booleana, né, uma equação booleana, tá? Ela é dita, está na forma normal conjuntiva, tá? Ou CNF, né? Se ela pode ser expressa, né, através de um AND, né, que a gente vai simbolizar aqui com esse
chapeuzinho, de cláusulas, né? Sendo que cada cláusula é um OR, que a gente vai simbolizar aqui por esse Vzinho, de literais. Tá? Então, na verdade, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem uma AND de ORs. Né? E esses literais aqui, se a gente lembrar lá daquele... Vamos fazer um paralelo com o circuito que a gente viu na aula passada. Né? Então, essa AND aqui é aquela porta AND que a gente viu no circuito mesmo. Né? O OR aqui é aquela porta OR. Esses literais aqui são aquelas entradas do meu circuito. Tá? E assumem valores, né? Podem assumir valores 0, 1 ou verdadeiro e falso. Tá? Então, uma fórmula booleana, a gente diz que ela está na forma normal 3 conjuntiva, ou 3CNF, né, se cada cláusula tem exatamente 3 literais distintos. Tá? Ou seja, 3 entradas distintas. Né? Por exemplo, essa fórmula aqui, né, que a gente está representando aqui, ela tem o quê? Ela é uma AND, né, de 3 cláusulas, onde cada cláusula aqui possui literais que são distintos. Né? Tá? Só uma observação, né? Esse símbolozinho que a gente está vendo aqui, né? Esse que parece um L deitado assim, né? Está aqui, representa, né, o NOT, né? Seria o NOT, né? A gente viu lá, o AND OR é o NOT. Tá? Bom, o problema de decisão 3-SAT, né, pergunta se uma determinada fórmula booleana, φ, né, que está em 3CNF, é satisfazível. Né? Ou seja, se existem valores booleanos, né, de x1, x2, xn, para os quais essa expressão retorna 1, ou seja, ela é verdadeira. Tá? Então, esse é o problema 3-SAT. E esse é um problema NP completo. Né? Não existe um algoritmo que consiga me responder em tempo polinomial a essa pergunta. Tá? Que nem eu disse para vocês, a gente consegue verificar, né? Mas a gente não consegue resolver. Então, vamos utilizar o problema do 3-SAT, né, para o problema do clique aqui. Então, imagina que a gente está com o problema do clique, que a gente já vai ver na sequência aqui, e é aquela situação. Né? Então, estou tentando resolver o clique e eu não sei se eu estou diante de um problema que é NP completo. Né? Então, o que eu vou fazer? Se eu conseguir reduzir o 3-SAT para o clique, então eu estou provando que, de fato, o meu problema é NP completo. Né? Eu preciso primeiro mostrar que o clique está em NP e depois, através da redução, eu mostro que ele é NP completo. Tá? Bom, então vamos formalizar. Qual que é o problema do clique? Né? Então, um clique de tamanho K, né, em um grafo aqui, né, que tem V vértices, um conjunto de V vértices e E arestas, né, é um subconjunto de K vértices, tá? Pertencente a esse grafo, tal que todo par de vértices existe, nesse subconjunto que forma o clique, existe uma aresta entre eles. Então, se eu pegar qualquer par de vértices, existe uma aresta entre eles. Então, imagina aqui que a gente estivesse com esse grafo aqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um clique de tamanho 2 aqui. Né? Aqui eu tenho um clique de tamanho 3, por exemplo. Aqui eu tenho um outro clique. Né? Um clique de tamanho 3. E aqui outro clique de tamanho 3. E aqui eu tenho um clique de tamanho 4. Não tenho, né? Por quê? Está faltando essa aresta aqui, né? Então, eu não tenho um clique de tamanho 4 aqui, tá? Bom, então o problema do clique é um problema de otimização, tá? E de encontrar, né, o clique de tamanho máximo em um grafo, tá? Então, tratando como um problema de decisão, né, a gente simplesmente vai perguntar se existe um clique de tamanho K, né? Que nem a gente viu lá quando a gente falou lá da redução dos problemas de otimização para decisão e decisão para otimização, tá? Bom, primeiro a gente tem que mostrar que clique está em NP. Né? Bom, para a gente mostrar que clique está em NP é relativamente fácil. Né? É fácil a gente verificar, né, que clique está em NP, porque dado que eu tenho um grafo aqui, imagina que eu tenho um grafo, que nem o da figura anterior, e eu tenho um conjunto V' de vértices como certificado. Né? Ou seja, eu estou dizendo que aquele conjunto de vértices é um clique. Tá? Então, a gente pode facilmente aqui verificar se V' é um clique em tempo polinomial, fazendo o quê? Para cada par de vértices, eu verifico se existe uma aresta ali. Então, verificar eu consigo fazer de forma fácil, né, em tempo polinomial. Tá? O difícil, né, o problema do clique, é eu resolver dizer, né, qual que é o clique de tamanho máximo ali. Mas, dado que eu tenho um conjunto de vértices, eu consigo verificar se aquilo ali é uma solução. Tá? Bom, então vamos tentar agora ver se a gente consegue fazer a redução do 3-SAT para o clique. Se a gente conseguir fazer isso, é porque o problema do clique é um problema NP completo.
Então, para a gente fazer essa redução, a gente vai lançar mão dos seguintes artifícios, tá? Então, a nossa expressão booleana lá, o nosso φ, né? Vai ser uma expressão em 3CNF, né? Que é a definição lá do problema do 3SAT, tá? Onde ela vai ter aqui, né, K cláusulas, né? Que a gente vai chamar de CR, né? Com R indo de 1 até K, tá? E tem exatamente, né, 3 literais distintos, né? Que era lá, né, uma das condições lá do problema do 3SAT, tá? Bom, então a gente vai construir um grafo G, né, tal que essa expressão seja satisfazível se e somente se existir um clique de tamanho K, tá? Então, a regra de construção desse grafo é a seguinte, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para cada cláusula lá da minha expressão, né, que está em 3CNF, eu vou inserir 3 vértices no meu grafo, tá? Então, eu vou colocar 3 vértices lá para cada cláusula, né? Para cada uma desses literais aqui, eu vou ter um vértice equivalente, tá? A gente vai inserir agora, feito isso, né? Então, na verdade, aqui, se a gente for pegar daqui a pouco, a gente vai ver, a nossa fórmula, né, tem 3 cláusulas, né, com 3 literais cada uma, né? Então, na verdade, a gente vai ter 3 conjuntos. Aí vai ficar mais claro a hora que eu mostrar a figura para vocês, tá? Mas, enfim, a regra de construção é essa, né? Então, para cada cláusula, né, eu vou inserir uma tripla de vértices, né, correspondendo a esses 3 literais, e eu só vou conectar esses vértices na seguinte condição. Primeiro, né, os vértices, só pode existir uma aresta entre esses 2 vértices se eles estiverem em triplas distintas, ou seja, se eles não estão na mesma cláusula, não estão no mesmo CR, tá? E se esses literais correspondentes são coerentes, ou seja, um não pode ser a negação do outro, né? Lembra lá do sinalzinho do L deitado lá que eu falei para vocês que era o not na negação, né? Então, se eu tiver, por exemplo, x1 e x1 barrado, né, que seria a negação de x1, eu não posso ter uma aresta entre eles. Tá? Essa vai ser a regra de construção do nosso grafo. Então, é fácil construir esse grafo em tempo polinomial, né? Bom, então, como exemplo, a gente vai tentar reduzir, né, o problema do 3SAT, né, para determinar se essa expressão específica aqui é satisfazível através do problema do clique, né? Tá? Então, eu quero responder se essa expressão aqui é satisfazível, né, utilizando, né, o algoritmo do clique, né, como algoritmo base para mim responder isso, né, na definição de redução que a gente viu lá na aula sobre redução. Ou seja, né, sempre que houver um clique no grafo construído, né, a partir daquela regrinha lá que a gente utilizou, os valores correspondentes aos literais da combinação vão me levar, né, a um resultado satisfazível para aquela expressão. Tá? Então, se φ, né, que é a nossa expressão, tem uma atribuição de literais que satisfaz, então isso quer dizer que cada cláusula CR tem, no mínimo, né, um literal para o qual é atribuído o valor 1. Né? É só a gente fazer continha para chegar a essa conclusão. Né? Porque o que acontece? Eu tenho uma end aqui e tenho uma end aqui. Né? Para mim ter uma saída 1 numa end, né, só se todas as entradas forem iguais a 1. Ou seja, o resultado disso daqui tem que dar 1, o resultado disso daqui tem que dar 1, e o resultado disso daqui, né, de cada cláusula, tem que dar 1. Né? Como a cláusula é um OR de literais, né, a operação de OR ela vai ser 1 sempre que uma das entradas for igual a 1. Então, isso quer dizer que, pelo menos, né, eu tenho que ter, né, que está sendo dito aqui, no mínimo um literal para o qual, né, esse resultado aqui vai ser igual a 1. Né? Vai ser igual a 1 aqui, de tal forma que a minha cláusula seja igual a 1 e a minha end de cláusulas seja igual a 1. Tá? Bom, escolher um desses literais verdadeiros, né, produz, né, o nosso conjunto V', que é um clique de tamanho 3. Tá? Então, de forma equivalente, né, qualquer clique de tamanho 3 tem que me levar, né, a uma solução satisfazível aqui para minha expressão φ. Tá? Então, aqui a gente tem, né, mostrando, né, o que seria esse grafo, né, utilizando aquela regra de construção. Então, olha aqui, né, eu tenho aqui, simbolizando aqui, eu tenho a primeira cláusula, aqui eu tenho a segunda cláusula, e aqui eu tenho a terceira cláusula. Tá? Então, para cada literal aqui, eu tenho um vértice associado, que a gente falou, e qual que é a regra de construção? Né? Se eu tiver, por exemplo, como nessa situação aqui, em que um é o negado do outro, eu não posso ter uma aresta entre eles. E também não posso ter aresta aqui entre vértices, né, da mesma cláusula. Né? Eu não posso ter uma aresta aqui, por exemplo,
entre esses dois vértices aqui, tá? Bom, e a gente percebe aqui, né, que se eu formar qualquer clique de tamanho 3 aqui e substituir lá na expressão, eu tenho uma solução satisfazível. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui, por exemplo, pegar esse clique aqui, ó. x1, x2, x3, x1. Aqui eu formei um clique de tamanho 3. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo que todo mundo aqui vai receber valor 1. Tá? Então, se eu vim agora aqui na minha expressão, deixa eu só limpar a expressão aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, se eu vim agora aqui na minha expressão, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que x1 é igual a 1, x2 é igual a 1 e x3 é igual a 3. Né? Isso daqui forma um clique, então isso tem que ser uma solução satisfazível para o problema do 3-sat. Né? Então, se eu colocar x1 igual a 1 aqui, ó, eu tenho que isso daqui é igual a 1, x2 é igual a 1, aqui é o barrado, então isso daqui é igual a 0, x3 é igual a 1, barrado é igual a 0. Então, eu tenho pelo menos um elemento aqui que tem valor 1. Né? Então, essa cláusula aqui vai me retornar 1. Essa cláusula aqui, né, vai me retornar 1. Agora aqui eu tenho x1 barrado, né? Como todo mundo vale 1, o barrado dele vale 0, x2 vale 1, x3 vale 1. De novo, essa cláusula aqui vai me retornar 1. Né? Então, tem 1 aqui, tem 1 aqui. E agora aqui na última cláusula, né, todo mundo aqui é 1. Né? Então, uma OR de 3 valores 1 também dá 1. E agora, 3 valores 1 dá 1. E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma AND desses 3 valores. Né? Que o resultado é 1. Ou seja, isso me leva a um resultado igual a 1. Se eu brincar, vocês podem brincar aqui com qualquer clique, né? Sempre que eu tiver um clique de tamanho 3, eu tenho uma solução para o problema 3-sat. Ou seja, o clique é NP completo. Por quê? Eu mostrei que ele é NP e eu consegui pegar um problema que eu sei que é NP completo e conseguir reduzir para esse problema. Né? Então, não vou... imagine que fosse meu problema, né? Eu ia pensar 2 vezes em tentar encontrar um algoritmo que resolvesse esse problema em tempo polinomial. Tá? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Né? A gente está encerrando o curso também nessa aula. Né? A gente viu, né, nesse curso de projeto e análise de algoritmos, né, a gente viu diversas estratégias, né, para projeto, não só para projeto, mas também para a gente ter ferramentas para analisar os algoritmos. Tá? Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, né, que tenha contribuído para a formação de vocês, né, e espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Até mais.